Salve, fiel! Rapaziada, vamos ver o que a imprensa vai falar a respeito da classificação heróica do Corinthians na final da Copa do Brasil. Eu quero ver os antes, pessoal, principalmente os antes, que vão inventar um monte de conversa para diminuir esse feito do Corinthians. Fiel, chega representando com like, porque isso aqui, ó, isso aqui é Corinthians, cara, representa, fortalece que estamos na final da Copa do Brasil. E ó, Gabigol, mano. Será? Comente aí o que você acha. Gabigol no Corinthians 2026. O que você pensa a respeito disso? Quero a sua opinião. Vamos lá. Corinthians. Bom, o Oswaldo Pascoal tem vários bordões que ele me permite, por uma graça, usar. Esses dias ele se queixou que o meu normal tá com a voz muito fina. Fina? Mas eu não sei. Então eu só sei fazer fino, que é para incomodar mesmo. Então, Vessone, é para você... E para todos os milhares de corintianos que te encontraram, um dia eu vou com você no jogo. Por favor. E mandaram mensagens para o Gordão Careca. Eu agradeço. Eu de fato sou gordo, sou careca. Valeu? Então, para vocês que não entendem nada de Corinthians, porque eu entendo mais do que vocês, é o seguinte, esse aqui então já era. Tá aí com medo, não sei o quê. Quarta-feira parecia outra pessoa. E nossa... Lá em Minas, nossa, cara... Acoelhar. Cara, parecia que tava de joelho no milho, pagando penitência. É o seguinte, Corinthians na final, pra mim é o seguinte, ó. Normalíssimo, Corinthians na final, Vasco na final. Você e aquele fracassado que tá lá no Twitter, que também não acredita no Corinthians. É brincadeira, isso é uma piada. Levantou, com ele mesmo. Sentiu o golpe, Pô, que é isso, meu irmão? Vai cortar seu microfone. Vai cortar, paciência. Bom, vamos ouvir o que disseram os classificados. Bem, tá aí o Dorival, falou mais grosso, hein? Ele normalmente é mais sereno, dessa vez falou quinta semifinal, não sei o quê, já vai pra sei lá quanta final de Copa do Brasil, Vessa. Mas vamos lá. Seu diagnóstico, o que aconteceu? Por que o Corinthians chegou lá? Depois de um brasileiro ruim, mas enfim, é finalista da Copa do Brasil, já tem o melhor ano entre os paulistas. Vamos lá, o Corinthians chega à sua segunda decisão no ano, podendo conquistar o seu segundo título, algo que não acontece há 8 anos, né? Desde 2017. Primeiro, o Corinthians não ganha nenhum título nacional desde 2017 e não ganha 2 títulos no mesmo ano, desde aquela mesma ocasião, quando foi campeão brasileiro e campeão paulista. Ele chega porque, milagrosamente, Fabinho Soldado, jogadores conseguiram fazer algo que é muito difícil, blindar tudo que acontece no clube, no Parque São Jorge. O Corinthians hoje parece 2 mundos diferentes. O do Parque São Jorge, de confusões políticas, de escândalos, de transfer ban, de falta de dinheiro, de bloqueios judiciais, de dirigentes, conselheiros que não pensam em nada a não ser os seus cargos, as suas benesses e tudo que eles têm. Esse é o Corinthians de lá. E o Corinthians do CT, do Ramon Dias e do Emiliano, depois do Dorival, do Fabinho, e eu acho que ele merece um elogio muito particular. Não é fácil você blindar nessa loucura toda que é o Corinthians fora de campo, ano de impeachment, de transfer ban, de falta de dinheiro, de premiação atrasada, você minimamente conseguir manter um ambiente com 40 jogadores que pensam diferente, que veem o mundo de maneira diferente, que têm salários diferentes, e ele conseguiu isso. Então, eu queria fazer esse elogio, porque é ele sozinho, basicamente é ele sozinho que está conseguindo tudo isso, e eu repito, não é simples. Conversando com ex-jogadores, eu cheguei a perguntar, eles falaram, cara, eu já vivi muito ambiente que o clube destruiu dentro o que acontecia no CT, porque era muito problema, e isso ele está conseguindo fazer com que isso não entre de alguma maneira para dentro do CT. O que vai acontecer ano que vem, ninguém sabe, nem eu, nem ninguém tem nenhum diagnóstico. Essa é um motivo, mas tem o principal. E eu julgo isso algo até pouco falado pelas pessoas. Tirone, Massine, Alessandro, todo mundo.
O Corinthians é o único clube da Série A, B, C e D da América do Sul que tem o mesmo elenco do ano passado. É o mesmo time titular do ano passado. Todos esses caras que entraram em campo estavam na arrancada de 2024, semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Sul-Americana. E isso é muito raro de acontecer. Ao mesmo tempo que o Corinthians não conseguiu trazer praticamente ninguém, é o único ano da sua história que não gastou dinheiro com contratação, trouxe o Angileri de graça e o Vitinho. A gente tentou puxar na memória, a única vez que contratou 2 jogadores numa temporada, a gente não conseguiu, porque praticamente é sem precedentes na história do clube. Só que você não perdeu ninguém. Então, do Hugo Souza ao Memphis, a todos que estavam no banco, todos os jogadores estão desde o ano passado. Isso faz com que você tenha entrosamento em campo, isso faz com que a comissão técnica fixa, preparadores físicos ou auxiliares de preparação, fisiologista, conheçam esses jogadores, o tempo de recuperação, o jeito de cada um. Isso faz com que os jogadores conheçam o que é o Corinthians, o que é esse ambiente da Neoquímica Arena, quais são os problemas do clube, que tentam ignorar os problemas do clube. Isso faz muita diferença no dia a dia. Então, Tirone, se você me perguntou o que faz o Corinthians chegar a 2 finais e, sobretudo, a essa final da Copa do Brasil, para mim são esses 2 fatores. Uma blindagem quase que surreal, porque você ser diretor hoje do Corinthians é conviver com situações que nenhum outro diretor de futebol, nem o do Palmeiras, nem o Alexandre Matos no Santos, nem o do Atlético Mineiro e tal. Cada um tem o seu problema. O Fabinho tem todos juntos. Então vamos lá. O Santos tem lá Neymar para tomar conta. O problema Neymar tal, o Corinthians tem o Memphis, que é o seu problema particular de um cara importante. Outro clube está sem dinheiro. O Corinthians também tem. Outro clube está com bloqueio judicial. O Corinthians também tem. Outro clube, nenhum está com transfer ban. Só o Corinthians tem. Então, assim, todos os problemas que cada outro clube tem individualmente, o Corinthians tem todos eles dentro do seu... E você conseguiu blindar. E essa manutenção do elenco já é uma ótima coisa. Eu não contratei, eu não reforcei, mas eu mantive minha base do ano passado, do Hugo Souza ao ponto esquerda, como diria outro, do goleiro ao ponto esquerda. Então, para mim, esses 2 fatores colocam o Corinthians na final da Copa do Brasil, na sua segunda final no ano de 2025, Tirone. Muito bem. A galera tá mandando mensagem aqui. Por exemplo, o Roberto Amerior Júnior apareceu. Ele dá uma sumida às vezes. Pro desespero de vocês, a final vai ser patrocinada pelo Serasa, né? Como vão explicar isso e sobre pontos corridos ser justo? Não é faz tempo. Time entregando, time focando em outra competição, time rebaixado antecipadamente, etc. De fato, eu não entendi o seu ponto, Roberto. O que tem a ver com os pontos corridos? É que ele junta as duas coisas, né? Qual? Ele junta falando que o Corinthians e Vasco têm as suas dificuldades financeiras, isso é uma coisa, e a outra de que o brasileiro de pontos corridos tem esses problemas que ele diz, sobretudo na reta final, é isso mesmo, e ele defendendo um pouco aí o mata-mata. Então acho que ele juntou... Então, mas o Amelior, meu querido, isso vai acabar, porque com o fair play financeiro que começa em janeiro... É muito difícil, se você não se enquadrar, vem as punições. Não, vai ter que se enquadrar, não tem jeito. E vai levar um tempo, 5, 6 anos. Você entendeu qual é o conceito de injusto também, né? Como que tirar o mérito do Vasco e do Corinthians, mas os 2 têm times que eles não podem pagar. Mas enfim, veja, um está em recuperação judicial. Sim. Né? E o outro joga quando quer. E vai entrar para recuperação mais cedo ou mais tarde, vai entrar nesse mundo aí. Se não for para a SAF, vai para recuperação judicial. Isso se não tiver uma coisa pior, que é a intervenção judicial que está caminhando aí no meio. Mas a intervenção acho que pode ser até boa. Diante do cenário, tem muito torcedor que já pensa assim. Você muda o controlador. Você muda. Né? Mas se tinha alguém que sabia que isso ia acontecer, que o Corinthians ia pra final, esse nome é Paulo Macedo. Não, cara, quando o Corinthians chega nesse momento, cara, tá tão na cara, mas tá tão na cara que acho que só o corintiano não consegue ver. Porque os demais têm obrigação de ver os fatos, né? Quais são os fatos? Quando o Corinthians faz um ano focando em alguns jogos, quer dizer, ganha o diploma, ganha em cima do Palmeiras com mérito, mesmo não deixando o jogo acontecer no segundo jogo lá e na Neoquímica,
e depois elimina o principal rival da Copa do Brasil. Foi aí que o Palmeiras não fez nenhum gol? Foi, né? Na Copa do Brasil. Ainda teve um jogador expulso. E são sinais absolutamente claros que este time escolhe jogo. Por isso que pontos corridos os caras vão levando. Ah, esse eu jogo, aquele não. Tá explicado. Quando não tem comando, o time escolhe o que faz. E não é comando do Fabinho Soldado, não. É comando de um treinador que começa com o presidente e termina com outro. Com toda essa situação que o Vessone tá apontando, né? Se o Corinthians fosse o Jabaquara, ele já teria acabado. Mas não é. Não é. Entendeu? É o Corinthians. É a segunda maior torcida do Brasil. Para o Corinthians se recuperar, vai ser muito mais fácil porque a gente não que é vai ser para o São Paulo, que está sendo para o Vasco, que vai ser um dia para qualquer outro clube grande com camisa, com título na história. Basta que o uniforme esteja lá para usar, basta que o ingresso seja revertido para que serve, quer vender o ingresso, entra o dinheiro para o clube, talvez um interventor, alguém que venha de fora, né? Porque o conselho do Corinthians não tenho muita esperança, não, que de lá vá sair um novo presidente ou um grupo de vices ou alguém que entenda qual é o modelo do futebol hoje. Entendeu? Então, é muito simples. E o Cruzeiro não está pronto para ganhar. Não está pronto para ganhar. A ponto do seu treinador falar isso, não quero brincar mais. Porque não é fácil aqui nesse país. 400... Quantas coletivas deu o Leonardo Jardim esse ano? 70? 65? Cara, não é fácil manter coerência, não é fácil focar no trabalho, tendo que responder 65 vezes, 60 vezes, 70 vezes, né? Assim como para o Dorival, me parece injustificável um treinador desse tamanho não conseguir mobilizar o time no campeonato mais importante da temporada, que é o Campeonato Brasileiro. Porque o Corinthians ainda está no all-in. O Corinthians vai ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e vai para a Libertadores. Mas ele ainda está no all-in. Ele pode chegar no final do ano com todos esses problemas campeão paulista. Mais do que o rival dele fez, que é o Palmeiras. E nem coloca o São Paulo na disputa. O Santos também não, né? Então, é por isso que eu não concordo com a espanholização, porque é muita coisa, é muito time grande, é muito time forte, é muita receita, né? Agora, se não tem camisa para usar no jogo, é inacreditável até isso, né? Como ficamos sabendo agora a história do camarote que virá a seguir com as explicações do São Paulo. E acho, gente, vou falar uma coisa para vocês. Modelo associativo tem isso, cara. Modelo associativo tem isso. Eu, sinceramente, vai acabar daqui 20 anos a concessão do Allianz Parque, do Palmeiras para o Allianz Parque, de usar a superfície. Cara, sinceramente, eu espero que seja renovado por mais 20 anos, que isso não fique na mão do clube associativo. Porque, cara, o Allianz Parque... Com aquele monte de show, imagina. Não é só isso, cara. Eu vou levar você lá um dia, tá? Qualquer cantinho que você entra no Allianz Parque tem uma utilidade. É coworking, restaurante estúdio, pra caramba. Restaurante. Meu, o negócio funciona 24 horas. Então, assim, o que a gente está vendo em Corinthians e São Paulo é o que sempre foi, guardadas as devidas proporções, retrato de um time, de um tempo que no meu time tinha lá no balanço. Obras diversas, X milhões. O que é obra diversa? É o padeiro, o açougueiro? Esse diversos em documento assim. Cara, mas era assim, até o Paulo Nobre era assim, entendeu? Então, cara, o Corinthians está na final por mérito, porque tem um time bom, jogou muito mal o primeiro tempo. Se o Cruzeiro para resolver a coisa teria que ter feito 2, 3, 4 gols. Fez 2, não deu. Tinha que ter feito 3 ou 4. E depois, quando entram os caras principais, o Corinthians foi para os pênaltis porque deu azar, que a bola bateu na trave 2 vezes, porque o Corinthians melhorou muito no segundo tempo, mereceu ir à final.
da Copa do Brasil contra agora um time que é uma incógnita. Eu não sei o que esperar do Vasco. Só precisa ver, porque também tem um ponto importante. O Corinthians terminou com 12 jogadores em campo, né? Porque tem que ver se o Gabigol não tava com aquela camisa preta por baixo. Olha, porque... o Gabigol é um caso à parte. Assim, a gente tá acompanhando o Gabigol há um bom tempo. Tem o outro lado do Hugo, que ficou 5 anos com ele também treinando no Flamengo, que é um ponto a ser considerado. Mas o cara que sempre chama o protagonismo foi bater o 5º pênalti para realmente resolver a parada. Depois de um ano onde ele sempre pediu nas entrevistas mais protagonismo, queria mais minutos. E aí ele bateu um pênalti que ele não pode bater. Eu não vou entrar nem no mérito de sacanagem e tal, que muitos acreditam que aconteça. Não vou entrar nesse mérito, mas acho que um jogador do quilate do Gabigol, um jogador que queria tanto protagonismo, ele ir para o último pênalti decisivo, era bater e resolver, e ele bater da forma que ele fez, para mim, e conhecendo, né, as penalidades do Gabigol, a gente sabe que ele tem essa qualidade. E, então, para mim, assim, é um personagem também que entra aí como vilão aí do Cruzeiro, que claramente final de ciclo, né? E o engraçado, ele quer sair porque o Leonardo Jardim não está dando oportunidades para ele, e provavelmente o Cruzeiro vai atrás, é o plano A do Cruzeiro, é um técnico que ele já declarou que ele não quer trabalhar, que é o Tite. Então, o futuro do Gabigol aí vira uma incógnita também. A pergunta é inversa, né? Quem vai querer o Gabigol? Né? O Tite deu um prazo até amanhã para responder pro Inter, se vai ou não vai. Agora, voltando ao Corinthians, meu caro Alexandre, eu vou com você mesmo. Tem um cara aí que é responsável por isso. Pode, sei lá, trabalhar só em Copa. O fato é que teve, nas 4 últimas que ele disputou, das 3 últimas que ele disputou, 2 ele foi campeão e agora está na final de novo. Dorival Júnior. Todo mundo reclama, não, o cara não mobiliza o time no Brasileiro. Ou seja, mas o fato é que na Copa do Brasil, ele é o cara. É que não é só no Corinthians, né? Ele fez uma marca, né? Em todos os lugares. Em Portugal também. No Flamengo, o Dorival, ele acabou caindo no Campeonato Brasileiro, né? Até teve aquele jogo contra o Avaí, que foi o último, que o Marcos Braz já tinha falado até publicamente, foi um dos motivos também para a saída do Dorival. Mas ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. No São Paulo também, com tudo o que a gente já sabe do São Paulo, em 2023 ele foi lá e conseguiu um título da Copa do Brasil. E agora no Corinthians, provavelmente vai conquistar aí o título da Copa do Brasil. Vou usar o provavelmente, tá, Bessone? Não vou entrar na onda deles, né? Não vou entrar na onda deles, não. Mas, realmente, o Dorival ele tem se mostrado ser um técnico muito importante para jogos de Copa. Aí a gente tem os questionamentos em relação aos pontos corridos, era uma questão também no próprio São Paulo, porque ele ganha o título da Copa do Brasil em 2023 em setembro, e aí tem mais 3 meses de campeonato, que foi um campeonato onde o São Paulo também foi ali levando aos trancos e barrancos também, escolhendo os jogos. Tem um jogo contra o Corinthians no Morumbi, que foi 2-0, que o São Paulo resolveu jogar, teve um jogo contra o Grêmio, mas várias outras partidas que realmente davam uma impressão que o São Paulo tinha largado. Agora, o Dorival realmente, em termos de Copa, é um técnico que tem se mostrado ser um grande estrategista. Uma questão importante do Dorival, né? Ele é imune, ele consegue absorver tudo que acontece fora do clube, tanto que ele conseguiu ser campeão num Flamengo que vinha bagunçado, apesar da grana que tinha, do São Paulo, que a gente está vendo o que é o São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar mais, e agora pode ser campeão no Corinthians, né, Vessa? É o cara perfeito para um momento turbulento, porque ele baixa a temperatura. Ou pelo menos não aumenta, né? Porque tem alguns treinadores que com as suas declarações realmente aumentam demais. Ele optou por colocar ontem a mesma equipe. E aí eu lembrei muito do Arnaldo durante o jogo. O Mancini tem a frase que eu não concordo, eu não gosto de concordar com o Arnaldo, mas eu não uso essa frase, mas eu lembrei dele porque o Arnaldo toca no ponto de saúde, saúde, saúde. E o Corinthians faz o primeiro tempo que fez porque eu acho que ele pagou muito pelo que ele correu no Mineirão. E aí o Corinthians não tinha perna para fazer a pressão na bola. E aí ficava o Cruzeiro virando bola de um lado para o outro. E você não tem a perna para fazer pressão. Carrilho cansado, Martínez cansado. Aliás, seu Dorival, eu não consigo entender por que você colocou os dois contra o Juventude na última rodada do Brasileiro. E ontem, por exemplo, teve que sacar no intervalo. Eu juro que eu não entendo aquela decisão de colocar os dois contra o Juventude, tá? Só esse adendo. Aí ele tem que sacar os dois, porque não tinha perna. Você via que o meio de campo do Corinthians não pegava, não marcava ninguém. E o futebol de hoje é saúde. E o Cruzeiro deitando e rolando. O que acontece no segundo tempo?
o Cruzeiro volta melhor e faz o 2-0. Só que o Cruzeiro também chegou uma hora que cansou. E eu alertei aqui, essa Copa do Brasil não é a Copa do Brasil dos últimos anos. Joga a quarta, descansa o final de semana do Brasileiro, joga na outra quarta. Passa 10 dias, joga a quarta, descansa o Brasileiro e joga outra quarta. Não, quarta e domingo. De verdade, eu não faço ideia qual é a perna que jogadores de Corinthians e Vasco vão entrar quarta-feira. Não tenho ideia. E se fosse o Fluminense era pior ainda, porque na última rodada do Brasileiro eles jogaram os 11 titulares. Eles iam para o quarto jogo em coisa de 15 dias. Eu não sei como o Fluminense ia jogar. Ia ser pior. Mas o Vasco é a mesma coisa. Os caras estão sentindo Corinthians e Vascaínos hoje, Corinthians e Vascaínos, a dor hoje. Amanhã tem um pouco menos de dor, quarta tem jogo de novo. Então o Corinthians sente a parte física. No segundo tempo o Cruzeiro cansa porque também ia cansar. O Corinthians já troca 2 jogadores, já no intervalo, começa a pôr um pouco de voo. Como quando a torcida toma o segundo gol, a torcida sente o gol, mas mantém o ajuda, não enche o saco do time, mantém o apoio, e quando faz o gol muito rápido, aí acabou. Aí Itaquera vem abaixo, vem aquele abafa todo, aquela pressão em cima do Cruzeiro, 2 bolas na trave, gol e tudo mais, só que aí também chegou uma hora que arrefeceu de novo. E aí os 2 times falaram, quer saber? Vamos para os pênaltis, vamos ver o que dá. É um pouco o que aconteceu no cenário do Maracanã. Mas essa parte física, e assim, vai entrar naquilo que eu alerto. É muito difícil chegar para um jogador, deixa eu falar, jogador, eu preciso que você dê uma segurada a quarta. Ele vai falar, o quê? Você vai me segurar na final? É muito difícil convencer os caras. Mas eu, certamente, vendo do estádio, o Maicon saiu extenuado de campo. Mas cansado, o Bidon cansado, o Memphis cansado, o Yuri claramente ainda não está na sua condição, o negócio da virilha, ele não está correndo com a desenvoltura. Se vai conseguir convencer os caras e tirar os caras na quarta, eu não faço ideia, eu acho até que não. Mas os caras estão sentindo, como eu acho que os do Vasco também vão sentir. É uma Copa do Brasil diferente, comecem a perceber. Quarta, domingo, não tem escapatória. 4 jogos, 11, 12 dias, você não tem o que fazer. O segundo tempo de todos os jogos estão sendo um ritmo mais lento e tudo mais. A não ser o Corinthians, que ontem, pelo ambiente do estádio, começou a ir pra cima, o cara acho que deixa o cansaço um pouco de lado, e aí tenta aquele abafa, quando vê que não empatou, falou, quer saber, então vambora, vamos pros pênaltis, porque eu não aguento mais, eu não tenho mais perna, pelo menos eu vou... E o pior que é verdade, mano, é final de temporada, pô. Quase 70 jogos na temporada inteira, pô. Cansa mesmo, pô. Cansa mesmo. E ó, vou falar pra você. Quarta-feira, diante do Vasco, eu iria com o Guinegão de titular. Eu encostaria o Yuri Roberto. Eu colocaria o Yuri Roberto pra entrar no segundo tempo, dependendo do andar da carruagem. Eu não sei por que o Dorival escanteou tanto assim o Guinegão. Eu não sei qual foi o motivo, mas que ele tá escanteando o Guinegão, isso tá. Daqui a pouco ele vai fazer igual ele fez com o Hector Hernandes. Porque o que o Dorival fez com o Hector Hernandes foi uma sacanagem sem tamanho. Pessoal, use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E representa com like. Agora, fala a verdade, mano. O cara preferiu escantear o Hector Hernandes e manter o Thales Magno, mano. Puta que pariu. Deixa a sua opinião e representa com like. É quarta-feira.